Fala galera da Arquibancada Tricolor, tá aqui, esse é o corte, mais embaixo ali na descrição do vídeo você tem o link completo para você conferir toda a discussão, todo o debate, vem com a gente, já deixa o like. Bom, para dar início, boa tarde, boa noite, não sei, 6h30, ainda tá meio-dia, meio sol aqui, tá já abaixando. Boa noite para o nosso querido Raí Monteiro, seja muito bem-vindo a mais um Prorrogação. Tá mutado agora tá mutado. Aí, agora sim. Agora sim. Tem que, se não tirar o mute, não dá para falar, né? Boa tarde, boa noite a todos. Uma saudação especial aí a quem nos acompanha. Felipão, que eu já tive o prazer de encontrar hoje. Compartimos um belo de um bife à parmegiana no almoço. Eu não, ele sim, mas porque eu já tinha almoçado em casa, mas sempre bom ter a companhia dos amigos. E também uma boa tarde para o Renan. São Paulo de férias, né? Acho que isso ficou um pouco claro no dia de ontem. Jogadores em ritmo de férias, comissão em ritmo de férias. É muito ruim, né? Porque tem bola rolando ainda, faltam 4 jogos para o campeonato acabar. E se os jogadores estão tão desmotivados assim, imagina o torcedor que tem que pagar para assisti-los. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí ao longo dessa live de hoje. Perfeito, exatamente. Eu fui um desses torcedores que paguei para assistir, estava no Nabi Abichedi, tomei um sol desgraçado na cabeça até Bragança Paulista, fui até Bragança Sério? Paulista. Não deu nem para perceber. Não, nem deu para perceber, né? Nem tô mais queimado aqui, mas legal conhecer um estádio diferente, São Paulo, que não ajudou na forma que jogou. Renan, muito bem-vindo, boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez a mais um Preleção. Boa noite, Felipe. Boa noite, Raí. Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Foi uma tarde aí decepcionante do São Paulo. Poderia muito mais, um time desmotivado, desinteressado no jogo. Pô, a gente tá falando do maior time do Brasil, cara. É inacreditável acontecer um negócio desse, né? Mas, enfim, eu não fui um dos que pagou o ingresso para estar lá, né? Eu preferi assistir daqui de casa mesmo, não fui um dos que pagou o ingresso, mas infelizmente, Felipão, você gastou um dinheiro aí e não saiu feliz do Nabil Nem um pouco. Nem um pouco, nem um pouco. Bom, vamos falar um pouquinho aqui com a galera do chat que tá mandando seus comentários aqui. O Flávio Putarov mandando que o time é patético e medíocre. Eu venderia 90% dos jogadores. Também não é para tanto, calma aí. Não é para vender. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Exatamente. O Alberto Oca mandando um boa tarde, saudações tricolores. E aqui o Kaique Alves, justamente o que o Raí falou. Inclusive, postei no meu pré-jogo nas minhas redes sociais, que realmente estava em ritmo de férias. O São Paulo parecia estar de férias atuando nessa última quarta-feira, nessa tarde de quarta-feira. Foi bem complicado. Bom, vou já passar o papo para os nossos companheiros. Eu vou até abrir aqui a nossa tabela do Campeonato Brasileiro. Que, antes de mais nada, São Paulo hoje vive uma caça ao G5, G6, não sabemos como vai ficar o futuro do Campeonato Brasileiro, dependendo de Botafogo, dependendo de Cruzeiro, mas eu vou colocar aqui na tela como está hoje a tabela do Campeonato Brasileiro. O Internacional joga hoje contra a equipe do Vasco da Gama e hoje se encontra assim, São Paulo na 6ª posição, como falei anteriormente. Acho muito difícil. São Paulo, para mim, está praticamente garantido nessa 6ª colocação. Cruzeiro e Bahia, para mim, não vão chegar. São mais de 10 pontos de vantagem. E o Internacional joga hoje contra o Vasco da Gama. Está jogando muito nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vai se distanciando de um G4, de um G... Oi, pode falar. Não, rapidinho, só sobre essa questão da classificação. Se o São Paulo tivesse ganhado o jogo ontem, ele teria garantido já essa vaga, essa 6ª colocação, né? Não perderia mais, porque aí ele poderia abrir para o Bahia, né? É uma diferença de 12 nesse momento está, né? Abrindo uma diferença de 14 com 12 para serem disputados. E aí não teria mais a possibilidade do Bahia ultrapassar. Mas um ponto separa o São Paulo dessa situação, né? Na próxima rodada, hoje São Paulo tem 11 pontos a mais do que o 7º colocado, o Cruzeiro, no caso. E depois da próxima rodada, faltarão 9 em disputa. Então, se os dois tiverem ali o mesmo resultado, empatarem, os dois perderem, os dois vencerem,
o São Paulo já vai ter garantido aí essa sexta colocação, que para mim é da onde ele não sai. Não deve perder, e não tem futebol para passar nem o Inter, nem o Flamengo, mesmo a tabela oferecendo combinações, né? Porque o Flamengo tem jogos complicados, o Inter tem jogos complicados, eles têm um confronto direto daqui a 1 ou 2 semanas, então um dos dois vai obrigatoriamente perder ponto, até os dois poderiam perder, mas com o péssimo futebol praticado pelo São Paulo nas últimas semanas, não tem condição e nem merece passar nenhum desses dois times. E acrescentando, acho que até já, talvez entrando em outro tema, mas já até rapidinho só para passar a bola também, depois do que vi ontem, acho que a gente não vai ter mais um G6 no Campeonato Brasileiro, com isso talvez o São Paulo tenha que jogar para a Libertadores. E é exatamente essa a minha pergunta. Aí, parece que leu a pauta aqui do lado, mas é exatamente essa a minha pergunta. São Paulo hoje, vamos ser sinceros, como a gente estava comentando, parece que entrou de férias e hoje parece que está entregando toda a sua esperança da temporada de 2025 num título de Copa Libertadores do Botafogo. No próximo dia 30, daqui 2 semanas, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro pela final da Copa Libertadores, podendo abrir um G6, caso vença. Porque a gente sabe que essa tabela não está tão atualizada, porque o Google ainda não atualizou, mas o Flamengo já venceu a Copa do Brasil. Hoje já é um G7 do Campeonato Brasileiro, G5 indo direto para a Copa Libertadores da América. Então o São Paulo está bem encaminhado. E aí a minha pergunta é para os dois. Primeiro para o Renan, depois para o Raí também destrinchar um pouquinho. O São Paulo vai conseguir hoje, dia 21 de novembro, às 18h40. Se fosse para palpitar, o São Paulo consegue ou não consegue uma vaga na próxima Libertadores? Aí. Direta não. Direta não consegue. Para mim, não. Porque ele não vai se mover, na minha opinião, desse lugar. E como eu disse, depois do que vi ontem, eu acho que o Botafogo vai perder os 2 títulos. Eu estava acreditando muito que o Botafogo poderia vencer os 2, mas fiquei muito assustado com o que eu vi ontem e até as consequências que isso vai ter para a final. Claro que não está definido, enfim, é um jogo. O Botafogo tem um time melhor do que o do Atlético. Pode se impor e vencer, mas depois do que eu vi ontem, cara, eu acho muito difícil. Então, para mim, não vaga direta, não. Classificado para a Libertadores, São Paulo já está. Mas vai jogar, na minha visão, a pé. E para você, Renan? Dá para sonhar? Se acredita em vaga direta? Se acredita em vaga pulando essa pré-Libertadores? Que a gente ressalta aqui, cara. É muito importante pular pré-Libertadores. O ano de 2025 terá um calendário apertadíssimo, apertadíssimo. E a pré-Libertadores começa muito antes. Começa lá em fevereiro, março, com estadual já na reta final. São Paulo que tem Copinha no início, na primeira semana, FC Series na segunda semana, Campeonato Paulista começando também no comecinho de janeiro. Então é muito, muito jogo para pouco espaço de tempo, para um curto espaço de tempo. E aí, Renan, queria saber, você acredita nessa vaga direta do São Paulo na Copa Libertadores? Não pelo São Paulo, não acredito. Um pouquinho da esperança que eu tenho é pelo Botafogo, mas o que eu vi ontem também fiquei assustado. Esses jogadores do Botafogo, que na sua grande maioria são diferentes dos que jogaram o ano passado, eles estão sem cabeça. Não sei o que aconteceu ontem, uma loucura. Com um jogador a mais, fora de controle. E desde o primeiro minuto de jogo, rapidamente, desde o primeiro minuto de jogo, eles completamente descontrolados. O Daverson conseguiu tirar o zagueiro lá de jogo no primeiro minuto. No primeiro minuto. Digo mais, se o menino não tivesse sido expulso, que estava pilhado demais também, para mim o Atlético tinha ganho o jogo ontem. Então, portanto, eu não tenho muita esperança, não. Para mim o São Paulo já está na Libertadores, já está. Você tirar 11 pontos em 12 para serem disputados, eu acho muito difícil. É praticamente impossível. O São Paulo teria que ter uma queda gigantesca e o Cruzeiro fazer o que não fez até agora. Enfim, São Paulo tá. Agora, direto, eu acho difícil. E aí depois, não agora no programa, depois eu queria até conversar com o Raí sobre esse time do Botafogo. Seria uma pipocada, se ele não ganhar nenhum dos títulos, seria uma pipocada, eu acho que pior que a do ano passado. Seria pior do que a do ano passado. O ano passado tinha muita vantagem de pontos, né? Mas esse ano seria pior ainda.
Eu também acho, eu também acho. Acho que seria uma Também. pipocada bem melhor, bem maior. Tem um elenco melhor, tem um time, porra, hoje os 11 iniciais. O Tiquinho Soares, que a gente, na temporada passada, já achava um monstro, é banco do Igor Jesus, que é muito melhor do que ele. Tem Thiago Almada, Luiz Henrique, jogadores que foram para a seleção brasileira, estão indo para a seleção brasileira. O Thiago Almada é campeão de Copa, gente, campeão do mundo com a seleção argentina. E eu concordo com vocês. Se depender do São Paulo, não consegue essa vaga direta. Aí é torcer realmente para o Botafogo deslanchar, para o Botafogo melhorar, conseguir esse título da Copa Libertadores, porque dependendo do São Paulo, pelo São Paulo, eu acho muito, muito difícil essa vaga direta para a próxima Copa Libertadores da América. Você sabia que a gente tem uma programação diária aqui no Arquibancada Tricolor? Então, isso aqui foi só um corte. Se você quiser ver todas as versões completas ou saber mais da nossa programação, clica no link aqui na descrição.